Bom, eu sei que vocês gostam, então hoje a gente vai falar de grana. Grana para você que está começando aí na mecânica automotiva e não sabe ainda quanto que é o justo, quanto que é o certo, quanto que ganha um mecânico iniciante. Vale lembrar para quem está começando que você não necessariamente inicia como mecânico automotivo. As primeiras vagas que você vai conseguir no mercado de mecânica é como auxiliar, como ajudante de mecânico. Então hoje a gente vai falar sobre o salário para essas vagas e o que é certo receber, o que você de fato faz quando você ingressa na mecânica automotiva e começa a ter contato nas suas primeiras profissões. Bom, antes de ir para o conteúdo, não esquece aí de deixar aquele like, compartilhar com seu amigo mecânico ou com seu amigo que também quer ingressar na mecânica automotiva, para que a gente crie uma comunidade legal aqui e compartilhe conteúdo de valor com essas pessoas, beleza? Lembrando que aqui no link da descrição tem o acesso ao meu curso que eu estou lançando exatamente nessa semana, do 0 aos 5.000 com mecânica automotiva. Vou pegar na sua mão e vou te mostrar o caminho exato para que você consiga alcançar os seus primeiros 5.000 reais aí de salário como mecânico automotivo, tá? O curso tá top, tem muito conteúdo legal que eu vou ensinar para vocês através da minha experiência que eu vivi na mecânica automotiva, para que você tenha um caminho mais fácil até os seus 5.000 reais de salário mensais e elevar ainda mais esse valor aí crescendo na sua carreira, beleza? Acessa lá, o link tá aqui, o preço tá bem bacana e tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, fechou? Como eu falei, quando você inicia na mecânica automotiva, você começa normalmente como auxiliar e gera muita dúvida. Qual que é o salário ideal? O que eu realmente posso receber? O que eu tenho que receber quando eu sou aí um mecânico auxiliar? É um assunto um pouco controverso, até porque as oficinas mecânicas tendem a criticar muito, principalmente hoje em dia, esse auxiliar. Porque as oficinas normalmente contratam esse cara para fazer serviços básicos, lavar peça, varrer chão, coisa que, sinceramente, eu como gestor, eu discordo. Eu acho que quando o cara ingressa na mecânica automotiva, seja como auxiliar ou o que for, eu acho que ele precisa colocar a mão na massa. Esse cara precisa ter contato com o produto, precisa ter contato com a mecânica para aprender. E, sinceramente, lavar a peça não vai te ensinar nada, apesar da maioria dos caras aí que se colocam como os gurus da mecânica automotiva, falou que o certo é começar lavando peça. Me fala aí, lavar a peça te ensinou alguma coisa? Eu particularmente não aprendi nada. E meu primeiro contato com a mecânica automotiva foi com mão na massa, meu amigo. Concessionária é muito diferente desse cenário que a galera vende aí, tá? O cara quando entra como auxiliar, ele entra para trabalhar. Então você já começa nos primeiros dias pegando serviços que são de mecânico, mas com o mecânico do seu lado te dando as instruções. Então basicamente você começa ali ajudando, mas você já começa na operação. Claro que o serviço de lavar peça, o serviço de, às vezes, organizar a oficina, algumas atividades que fogem da operação, da parte técnica, elas são passadas para auxiliar, porque o mecânico ele precisa produzir, aquele técnico que já é comissionado, ele precisa produzir de uma maneira mais consistente, diferente do auxiliar, que vai estar ali para ajudar todos os mecânicos, ele não vai ser tão avaliado em relação à produtividade nesse início. Então, como uma forma estratégica, esse auxiliar ele é pego para fazer essas outras funções. Então, é normal que você faça essas funções, mas é de uma burrice extrema que uma pessoa te contrate para ficar limpando peça e varrendo o chão, tá? Assim, beira o absurdo os caras colocarem como uma coisa obrigatória do auxiliar iniciante ter que ser o cara que lava peça, enfim, cara, você está perdendo uma pessoa, você está perdendo a produtividade, você está perdendo alguém que podia estar acelerando a operação da sua oficina com uma atividade que é muito, muito básica. Então, assim, colocar esse cara só para fazer isso, para mim, é burrice. Então, as oficinas que de fato buscam produtividade, buscam excelência operacional, elas colocam, claro, o auxiliar para fazer essas atividades, mas a maior parte do tempo o auxiliar vai estar do lado ali do mecânico, aprendendo, rendendo e ajudando a desenvolver o serviço, tá? O auxiliar aí no mercado, ele vai começar com um salário normalmente muito próximo ao mínimo, tá? Então você vai ganhar aí dos seus 1.600 a 1.800 reais, lembrando que essa área da mecânica automotiva, ela traz grandes possibilidades salariais, porque o cara, apesar de começar com essa média aí, muitas oficinas, principalmente concessionária, trabalham com bonificação até para o auxiliar. Então você vai começar com essa faixa salarial
podendo ter locais aí em que você ganha um bônus. Na operação que eu trabalho, por exemplo, o auxiliar ele já recebe os bônus que são parecidos, na verdade iguais aos do mecânico automotivo em relação ao rendimento mensal. Então, se o cara produzir um valor X por mês, bater as metas de satisfação, as metas financeiras, ele consegue uma bonificação a mais. Então, o cara de seus R$ 1.600, R$ 1.800 consegue aí tirar até os seus R$ 2.300, R$ 2.500. Então, muitas oficinas, principalmente concessionárias, trabalham com esse modelo de bonificação até mesmo para estimular o auxiliar a ter um rendimento próximo aí do mecânico automotivo. Claro que esse cara não vai conseguir por estar começando, mas eles já estimulam esse cara a chegar nesse patamar de produção, um patamar mais próximo aí do mecânico. Então, o salário ele pode variar muito. As oficinas normalmente de particulares trabalham um pouco diferente, né? Tanto que tem as oficinas que trabalham com 50-50, né? Normalmente não contratam auxiliar para esse tipo de operação. Eu não gosto desse tipo de cenário, eu acho que é maléfico para o empresário, mas não vamos entrar nesse ponto aqui agora. Mas normalmente as oficinas de bairro tendem a pagar um salário mais dentro do mínimo para o auxiliar, justamente porque eles vão colocar esse cara normalmente para fazer os serviços mais básicos, tá? Não dizendo que uma operação mais sólida, uma operação que visa mais produção, que existem muitas aí, oficinas particulares, não só em concessionária, que trabalham no formato mais sólido, vão colocar esse auxiliar no operacional também, para esse cara render uma grana aí boa para a empresa, principalmente aqueles que são mais capacitados, que a oficina entende que tem mais habilidade, tá? Então, pode variar, mas normalmente o salário do auxiliar vai ficar nessa faixa aí. Importante para você que está começando na mecânica, cara, é pensar que a vaga de auxiliar é uma grande oportunidade de você mostrar serviço, mostrar que você pode desenvolver mais. Então, seja um cara interessado, seja um cara que corre atrás, seja o cara que mostre que você fica incomodado quando está parado, que você quer sempre estar ali buscando novos conhecimentos e, de fato, ajudando a oficina a produzir mais. Mostre resultados, cara. A oficina vai te promover, os gestores vão te promover com base naquilo que você gera de resultado. Então, é muito importante que nesse começo você busque produzir, mesmo que você não entre ali nas métricas, né? Mesmo que você talvez não tenha premiações aí por meta batida, mas é importante que você corra atrás para que você consiga ser promovido um quanto antes. Relembrando, link aqui na descrição para você que quer participar do meu treinamento. O treinamento tá, ó, filezinho saindo agora, estou soltando as aulas aos poucos e vai ser vitalício. Para você que quer aprender a crescer e desenvolver na mecânica automotiva e chegar aos seus primeiros R$ 5.000 mensais aí, trabalhando nessa profissão, que para mim é uma excelente oportunidade, principalmente para quem nunca quer ficar sem grana no bolso e sem o que fazer, tá? Tá aqui na descrição, acessa lá que é uma grande oportunidade para você. Espero que esse conteúdo aqui tenha sido válido, positivo e que te ajude a crescer dentro dessa profissão que é a mecânica automotiva. Fechou?